Senhor, que o Senhor tem feito pela vida da Sandra e através da vida dela também, Senhor. Nós abençoamos, ó Deus, a tua filha, Senhor, e neste momento nós precisamos, ó Deus, abrir o nosso coração para ouvir o Senhor falar conosco. O Senhor já falou com ela tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, e que o nosso coração esteja aberto, ó Deus, para receber essa boa palavra e que possamos dar frutos, ó Pai, em nome de Jesus, Deus. Aleluia. Irmãos, uma perguntinha. Vocês se conhecem? Quantos aqui se conhecem? Levanta a mão. Pode levantar sem vergonha. Quem se conhece, levanta a mão. Bem alto. Ixi. Sei não, hein? Não sei não. Nós vamos descobrir agora, irmãos. Se verdadeiramente nós nos conhecemos. Que os irmãos possam abrir a Bíblia lá em Gênesis. Capítulo 4. Bem conhecido. Todo mundo aqui acho que já ouviu falar. Só quem não conhece, que nunca ouviu falar. Vamos lá para o versículo 3. Gênesis 4, versículo 3. Que diz assim: E aconteceu que, após algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura delas. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Mas para Caim e sua oferta não se agradou. E Caim se irou sobremaneira. E seu semblante se alterou. O Senhor perguntou a Caim: Por que está irado? E por que está o teu semblante descaído? Se você agir corretamente, não será aceito, mas se agir mal, o pecado está à porta. Ele deseja você, mas você deve dominá-lo. E Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. E então, enquanto estava no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Até aqui. A história ela é bem conhecida, então aqui a história começa a falar dos dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Abel, então, ele prepara uma oferta e oferece ao Senhor. O Senhor se agrada da oferta de Abel. E dele, né? Antes de se agradar da oferta dele, o Senhor se agrada dele. Porém, a oferta de Caim, o Senhor, ele não se agradou, nem da oferta de Caim e nem dele. E olhando para esse texto, eu faço uma pergunta. Você se enxerga nesse texto? Você é o Caim ou você é o Abel? Quem você acha que você é olhando para esse texto? Ninguém quer ser Abel, né? Todo mundo quer ser Caim. Não, ninguém quer ser Caim, né? Todo mundo quer ser Abel, né? Mas nós vamos olhar para esse texto e vamos nos identificar. Vamos ver quem realmente nós somos. Você se conhece? Paulo, ele falava assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço.
mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Será que Paulo se conhecia? Será que Paulo se conhecia quando ele falava isso? E hoje o Senhor, Ele quer nos ensinar através da sua palavra a nos conhecer melhor. O Senhor, Ele nos ensina através da palavra. E o Senhor, então, Ele foi me direcionando algumas coisas e olhando para esse texto, sem entender o que o Senhor queria falar. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer que eu fale sobre esse texto? E aí o Senhor foi falando e eu queria compartilhar com os irmãos aqui algumas coisas que nos atrapalha de nos conhecer. Tem muitas coisas que nos atrapalham, sabe? De verdadeiramente olhar para nós e falar, olha, é assim. Lá no versículo 6, diz assim: o Senhor perguntou a Caim, por que está irado? Então aqui o Senhor, Ele fez uma pergunta. Versículo 6. Ele fez uma pergunta para Caim. E muitas vezes, amados, nós não entendemos aquilo que o Senhor quer quando Ele está fazendo uma pergunta. Quando Ele está perguntando algo ali para Caim, às vezes Ele faz uma pergunta para nós também. Por que você está irado? Por que você está irritado? E muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Nem damos atenção. Nem olhamos. E esse é o ponto que nos atrapalha de não nos conhecer, não olhar para nós mesmos. Quando você não olha para você, fica difícil você se conhecer. Porque o Senhor foi direto. Ele disse, Caim, por que estás irritado? Quantas vezes nós somos iguais a Caim? Às vezes estamos nervosos, com raiva, irados. Aí a pessoa chega assim e pergunta, nossa, você está bravo? Não, nem olha. Você não quer falar que está bravo. A maioria não quer nem olhar, finge que nem ouviu a pergunta, sai de perto. Não se olha. Como vamos nos conhecer? Se não olhando para dentro de nós. E aqui, o fato de olhar para dentro de nós é você parar um pouquinho e pensar, nossa, o Senhor falou que eu estou desse jeito, mas será que eu estou desse jeito? Será que eu estou mesmo com tanta raiva assim? Será que eu estou tão triste assim? Será que eu estou tão magoada assim? Será que eu estou tão chateada assim? Mas não, nós não pensamos nisso. Nós não paramos, não pensamos, não nos avaliamos. E a Bíblia mesmo nos ensina a olhar para dentro de nós. Examine, pois, o homem a si mesmo. Muitos de nós não fazemos assim. Agimos no automático. Vai deixando as coisas acontecer, não para pensar, não para se avaliar. Não tem nem um minutinho ali com você mesmo para falar, meu Deus, por que eu estou tão irritada assim? Por que isso aqui está mexendo tanto comigo? Não. Vai no automático. Sem olhar para dentro de si. E muitas vezes isso tem nos atrapalhado. Tem nos afetado.
coisa que muitos de nós fazemos e que nos atrapalha nesse autoconhecimento. No versículo 8, diz assim: e Caim disse a Abel, seu irmão. Caim disse para Abel, seu irmão. Sabe o que muitas vezes nos atrapalha? Olhar para o... Muitas vezes, irmãos, nós não olhamos verdadeiramente para nós olhamos para o outro. A culpa é do... Como é difícil. E aí achamos que, olha, eu me conheço, eu sei, mas nunca assume nada. Não assume o que faz de errado. Sempre é o outro. Sempre é o outro. Isso nos impede de nos conhecer. Nós precisamos assumir, amados, olhar para dentro de nós verdadeiramente, nos avaliar, nos examinar, falar, não, foi eu que errei, foi eu que fiz. Mas é difícil fazer isso. Nós queremos esconder muitas vezes, ao invés de olhar lá para dentro de você e falar, não, Senhor, olha, meu coração está assim mesmo. Meu coração está angustiado. Meu coração está raivoso. Como é difícil olhar para dentro de nós, né? Como é difícil. Mais fácil é olhar para o lado. Como é mais fácil? Como é mais fácil? Outra coisa que nos atrapalha no autoconhecimento, de saber quem verdadeiramente nós somos, no versículo 9, o Senhor, ele pergunta a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu, não sei. Será que nós agimos assim? Quando fazemos alguma coisa errada, o Senhor está perguntando, sabe aquilo lá que você fez errado? Muitas vezes nós somos iguais a Caim. O Senhor está perguntando, o Senhor está falando, e nós, estamos nem aí, nem damos ouvidos. E as coisas vão acontecendo, e nós escondemos. Nós nos escondemos. Quando Abel, então, ele diz, não sei, o que ele está fazendo? Ele está escondendo alguma coisa. Porque foi ele que fez. Será que muitas vezes nós agimos assim? Quando estamos fazendo alguma coisa que não é para fazer? Quando estamos fazendo alguma coisa errada? Será, amados, que nós temos o nosso coração igual de Caim? Como é difícil, né? Olhar para dentro de nós e falar a verdade. E o mais interessante, no versículo 10, o Senhor, ele insiste. Ele insiste em perguntar. Ele diz, o que fizeste? Então o Senhor, ele não só pergunta, ele às vezes insiste. Ele insiste conosco. E nós endurecemos o coração, igual Caim. Amados, como
mudar alguma coisa escondendo? Como você vai mudar quem você é se você nem sabe quem você é? Como mudar, amado? Sabe? A gente complica. Olhar para dentro de nós e assumir algumas coisas que estão lá escondido muitas vezes. Isso vai perdendo a força. Aquilo que te domina vai perdendo a força. Sabe uma pessoa muito raivosa? Tudo explode. Mas não admite. Quanto mais ela esconde, vai ficando pior. Começa a trazer a luz, começa a trazer para o Senhor. Olha, Pai, eu sou assim, eu fico com raiva mesmo, eu guardo isso daqui dentro de mim. Aquilo vai perdendo a força. Quando você olhar para você, você já não vai estar tão irritado mais. Glória a Deus. Tudo que nos atrapalha é o excesso. E o excesso, muitas vezes, nós só vamos quebrar olhando para dentro de nós. Versículo 6, ele diz assim: o Senhor perguntou a Caim: por que está irado? E por que está o teu semblante descaído? Não, é versículo 5. Mas para Caim sua oferta não se agradou, e Caim se irou sobremaneira. Esse sobremaneira aqui é uma coisa excessiva. Porque a palavra do Senhor, ele diz: irai-vos, mas não pecais. Mas o excesso nos atrapalha. Então aqui ele não só irou, sabe? Ele teve um excesso. E o que acontece quando nós excedemos? Muda alguma coisa em nós. O semblante de Caim mudou. O semblante de Caim mudou. Ficou descaído. Então, o que nós podemos aprender aqui? O que o Senhor quer nos ensinar? A nos conhecer, amados, para que não haja esse excesso. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, amados, quando Ele começa a falar conosco, é porque Ele quer fazer algo em nós. Se o Senhor está falando de autoconhecimento, de olhar para nós, é porque Ele quer nos mudar, Ele quer sim fazer, mas depende de mim, depende de você. Tem coisas que o Senhor Ele vai fazer, mas tem coisas que é só eu e você. A parte dele Ele faz, mas nós precisamos fazer a nossa, que é olhar para dentro de nós, reconhecer quem nós somos verdadeiramente, não querer ficar escondendo nada. Porque quando nós erramos, quando nós falhamos, o mais fácil é o quê? Querer esconder, querer tampar. Esse é o caminho mais fácil. Mas não é assim que o Senhor trabalha. O Senhor, Ele trabalha na luz, na clareza, nada por baixo do tapete. Não funciona assim. Aleluia. E o Senhor, amado, Ele quer nos ensinar a melhorar. O autoconhecimento, ele pode nos dar caminho diferente.
O autoconhecimento, ele pode nos levar a viver algo novo da parte do Senhor. Como é difícil mudar sem se conhecer. Sabe por que muitas vezes você repete toda hora as mesmas coisas? Toda hora. Por quê? Você não se conhece. Aí fica toda hora ali, caindo nas mesmas coisas, tropeçando nas mesmas coisas, errando nas mesmas coisas. É para isso que serve o autoconhecimento. É para isso que o Senhor, ele está aqui, querendo nos ensinar a mudar o caminho, porque Ele tem algo para fazer sobre as nossas vidas. E se nós não aprendemos a olhar para dentro de nós, amados, não vai acontecer. Vamos continuar errando. Vamos continuar falhando. Glória a Deus. É difícil. Temos vergonha de olhar para dentro de nós. Temos vergonha de reconhecer muitas coisas que fazemos errado. Mas o Senhor, amado, Ele não está aqui para envergonhar ninguém. Ele não está aqui para condenar ninguém. Ele está aqui para nos ensinar a mudar, a fazer do jeito certo, a agir do jeito certo. Olhando para esse texto, talvez você olhe para a história, você fala, nossa, Caim matou seu irmão. Talvez fosse eu, talvez se fosse você, tinha condenado Caim. Sim ou não? Sim, mas o Senhor, amados, Ele nos ensina. O Senhor, Ele não fez isso. Ele não fez. Tem mais um ponto aqui. Amados, perdi o que eu tinha anotado. Estou aqui, que o Senhor já tinha me dado a direção, só coloquei no papel. E aí, mais um ponto aqui, amados, que o Senhor, Ele falou no meu coração. Então, aqui, o que acontece? Nós queremos esconder, né? Nós queremos esconder do Senhor. Mas o processo não é esconder. O processo é falar. Falar com o Senhor. No versículo 13 diz assim: disse Caim ao Senhor. Então, qual que é o caminho para a mudança? É falar. Falar aquilo que está te afligindo. Falar aquilo que você guarda muitas vezes no teu coração. Olha o que Caim falou para o Senhor: meu castigo é tão grande que não posso suportá-lo. Hoje você me lança da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei um fugitivo, errante pela terra, e todo aquele que me encontrar me matará. Caim, ele esteve diante do Senhor falando tudo aquilo que ele tinha medo, tudo aquilo que ele achava que ia acontecer com ele. E talvez, amado, olhando para, se fosse nós aqui, nós íamos falar a mesma coisa. Sim, quem te encontrar vai te matar mesmo. Vai fazer isso mesmo. Você tem que fugir mesmo. Você tem que sumir mesmo. Mas no versículo 16, no versículo 15, olha só que o Senhor fala. O Senhor, porém, lhe disse assim: qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que ninguém o ferisse de morte ao encontrá-lo. Aqui mesmo, depois que Caim, ele fala ali com o Senhor, amados, não que o que ele fez não teve consequência. Sim, teve uma consequência.
Mas a consequência é diferente. Quando o Senhor, você fala para o Senhor tudo aquilo que está ali te afligindo. Existe sim consequências. Mas é diferente. Não é um caminho de morte. Não é um caminho de morte. O Senhor, então, Ele começa a mudar. Ele começa a trilhar novos caminhos. Aleluia! E aí, depois que o Senhor, então, Ele vai e libera essa palavra sobre a vida de Caim, algo aqui no versículo 16 me chamou a atenção e diz assim: Caim se afastou da presença do Senhor e foi. Esse foi aqui, amados, é como se o Senhor, Ele estivesse esperando uma atitude de Caim. Caim, então, ele esteve ali diante do Senhor e falou algumas coisas, tudo aquilo que estava afligindo a sua alma, todos os seus medos, que é normal a gente sentir assim. Caim, então, ele começa ali a falar com o Senhor e depois disso o Senhor, ele muda. Ele fala, quem fizer isso com você, vai acontecer isso. Então o Senhor começou a mudar o caminho. E aí, é como se, depois desse passo, o Senhor deixou ele ir. É como se Caim tivesse como se Caim agora estivesse pronto para trilhar um novo caminho. E Caim se afastou da presença do Senhor e foi residir na terra de Nod. Então ele foi. O Senhor, ele começou a mudar a história de Caim. Ele começou a dar nova direção para Caim. E aí você me pergunta, né? Para quê? Amados, olha só o poder do autoconhecimento. Quando nós estamos diante do Senhor, abrindo o nosso coração a Ele, sabendo das nossas dificuldades, falando das nossas falhas, estando diante dEle, falando dos nossos medos, é como se o Senhor começasse, sabe, a mudar. Agora você vai trilhar esse caminho aqui. Agora sim você está apto. Agora sim você pode ir. Agora ele foi. E olha só o que aconteceu no versículo 17. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade. Aleluia. Glória a Deus. O que o Senhor ele fez com Caim, irmãos? Ele mudou a história. Ele mudou. Ele mudou o rumo. Aqui é como se o Senhor, ele, sabe, um processo. Primeiro você precisa se conhecer. Primeiro você precisa olhar para dentro de você. Olha, primeiro você precisa parar de esconder as coisas. É um processo, o autoconhecimento. Aí você vai se conhecendo, aí você vai falando, aí você vai praticando, aí você vai fazendo. Aí o Senhor, ele vai mudando direção, ele vai abrindo caminho. Aleluia. É assim que o Senhor trabalha. Ele não trabalha igual a mim, igual a você, condenando, apontando, crucificando muitas vezes. O Senhor não é assim. Mas nós, muitas vezes, nós somos assim. Então, amados, Caim, ele conseguiu trilhar um outro caminho.
cidade. Aleluia! Ele conseguiu. Por isso nós precisamos nos conhecer. Por isso nós precisamos estar diante do Senhor e confessar as nossas falhas, não escondendo. Porque o Senhor, Ele pode mudar o caminho, Ele pode nos dar nova direção, Ele pode nos levar a outros lugares. É isso que o Senhor, Ele quer de mim, Ele quer de você. Que você olhe para dentro de você, começa a agir diferente, começa a fazer diferente. Para de ficar olhando para o seu irmão e jogando a culpa nele. Sabe o que é interessante? Logo no início, quando eu me converti, algumas coisas aconteciam, a pessoa falava para mim assim: você precisa mudar. Irmão, que raiva que eu tinha de ouvir isso. É você que precisa mudar. Eu falava: eu? Mas foi o outro que fez. Não é assim? Muitas vezes nós somos assim. Não admitimos que nós precisamos mudar. Autoconhecimento é para mim, amados. Eu só vou mudar quando eu olhar para dentro de mim. Você só vai mudar quando você olhar para dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor, Ele quer isso. Ele quer nos transformar de dentro para fora. Não adianta, amados, a gente querer fazer ao contrário, querer mudar tudo aqui. E aqui dentro está um turbilhão. Começa a agir diferente. Começa a agir olhando para dentro. Para de culpar os outros. Amados, quando você está em paz. Sabe quando você está em paz com você mesmo? Sabe o que acontece? Começa a acontecer tanta coisa aqui que você está, ó. Você não está nem aí. Você para de se preocupar. Você para de ficar irado. Você para de ficar raivoso. Esse é o processo do autoconhecimento. Por isso que o Senhor, Ele está falando comigo, está falando com você. É difícil, mas a gente precisa começar, amados, a mudar. Nós precisamos parar, pensar, começar a olhar para dentro. Senhor, por que isso aqui está me incomodando tanto? Por que isso aqui me incomoda tanto, Senhor? E o Senhor, Ele vai falando. Ele vai te mostrando. Sabe como Ele mostra? Você para você mesmo. Quantas vezes, amados, eu não me vi em alguém? Sabe, a pessoa fazer uma situação, eu olhar e falar: meu Deus, eu já fiz isso. Que vergonha. Por quê? Sabe por quê? Porque é mais fácil você olhar os outros. Aí o Senhor começa a fazer assim, te mostrar você através de outra pessoa. E o Senhor vai trabalhando. E o Senhor, Ele vai nos moldando. Porque, amados, existe uma cidade para ser edificada. Existe uma cidade para ser reconstruída. Qual é a cidade que precisa ser reconstruída? Qual é a cidade? Talvez a cidade seja a tua casa. Talvez a cidade seja a tua família. Talvez a cidade seja lá no seu serviço.
Senhor, Ele quer edificar através da sua vida. Agora eu faço novamente uma nova pergunta. Quem é você? Você é Abel? Ou você é Caim? Realmente você se conhece? Você tem parado para olhar para dentro de você? Você tem parado para pensar nas suas atitudes? É para refletir, irmãos. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos mudar. Porque há uma cidade a ser edificada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há muito trabalho. Há muito trabalho para fazer ainda. Até Jesus voltar, mas há muito trabalho. E nós precisamos estar preparados para esse serviço. Amém, amados? Comece a olhar para dentro de você. Se tem alguma coisa aí que você talvez nunca parou para prestar atenção. Por que eu sou dessa forma? Por que tudo me chateia? Por que tudo eu fico chateado? Por que tudo me dói? Tem uma resposta para isso. Começa a olhar para dentro de você. A mudança que você tanto espera aqui, você vai achar dentro de você. Em nome de Jesus. Amado, se coloque em pé. Jesus, nós estamos encerrando. Nós estamos meditando ali, né? E anotando aqui algumas coisas acerca da mensagem, né? Tudo começou com uma oferta. Uma oferta. A primeira treta foi uma oferta. Depois de falar de oferta, deu treta. A primeira treta tinha oferta. Irmão, não vamos fazer treta por causa de oferta, em nome de Jesus. Nossa, agora é dízimo, é desafio de fé, vai dar treta esse negócio. Não é para dar treta por causa de oferta, em nome de Jesus, irmão. Tá bom? A gente aprendeu hoje aqui que a gente precisa olhar para dentro de nós, para não ter treta, tá? Estava lembrando do crente vampiro. Eu vi a história do Conde Drácula, o vampirão, né? O Drácula, né? Ele chupava sangue das pessoas para viver, né? Há uma tese, uma teoria de que ele não seria de fato um vampiro de filme de terror, não. Ele era um cara narcisista que se alimentava da energia das pessoas. Já viu gente assim? Se ele vai na sua casa, ele suga a sua energia, um vampiro. Igual o Drácula também, ele só ia se convidasse, né? Então não convida vampiro para ir na tua casa, não. Cuidado com quem você põe lá dentro. Tá? E uma dessas teses, né, fala que o Drácula ele não podia olhar no espelho, não é isso? Se ele olhasse no espelho, ele saia gritando e ia embora. E a teoria é que é exatamente essa: o narcisista, esse vampiro que suga a energia dos outros, né, ele não consegue olhar para si, ele não consegue se enxergar. Quando ele vê a própria imagem, ele grita porque ele acha horrível a própria imagem. Ele não suporta a imagem dele. Ao ser confrontado pela palavra do Senhor, tem crente narcisista, tem crente vampiro que, não para em igreja nenhuma. Porque ele vai ser confrontado pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor hoje nos falou: olha para dentro de você. O que é que você está vendo? Mas ele tem uma boa notícia. Se você não gosta do que você está vendo, Jesus está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. E se você convidar e deixar ele entrar, ele vai entrar com você na sua casa, no seu interior,
vai ajeitar esse ambiente, vai ajeitar esse lugar, vai se tornar um ambiente agradável. E quando você olhar para o espelho, quando você olhar para você, vai falar: poxa, como Jesus ajeitou, né? Eu era só um homenzinho torto, né? Que morava numa casinha torta, minha vida era torta, eu não gostava de olhar no espelho, mas hoje eu olho no espelho e falo: como Jesus endireitou a vida desse homenzinho torto. Está aqui um homenzinho torto que pode falar, viu? Que Jesus endireitou. Aleluia. E que precisa a gente que nos continue endireitando. De vez em quando eu olho no espelho e falo: opa! Não pode correr, irmão. Se olha no espelho, não corre. Vai arrumando. A palavra do Senhor nos confronta todo culto, para que você, olhando no espelho, vai arrumar isso aí. O que o Senhor te confrontou hoje? O que você olhou no espelho e o Senhor te confrontou? Ele está dizendo para você: vamos arrumar? Vamos arrumar isso aí? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir: perdoa, meu irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Vocês cantam bonito. Aplausos, Senhor. O amor de Deus, nosso papai querido. Obrigado, Jesus. Por este culto. E que esse amor, ele foi transformado de uma forma tão tremenda, que ele enviou seu Filho Jesus. E ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós. Aleluia. E aí ele foi para o céu, sentou à direita do Pai e mandou o Espírito Santo para nos consolar. Graças a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. E que você tenha uma semana na presença de Deus abençoada. Deus abençoe.